Deu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão. Hoje vamos descobrir, na real, quem vacilou nessa história. Sejam bem-vindos a mais um Na Real e os meus convidados de hoje são polêmicos. Se conheceram bem jovens, ela, uma cantora de sucesso, começou a carreira com 16 anos e ele, pastor. Casaram. Apresento para vocês Perla e Cássio Castilhol. Estão preparados? A gente tá preparadíssimo, ansioso já. Na real? Na real. Então a gente vai começar a falar sobre a primeira polêmica, que eu quero é treta. A Fazenda. O que rolou na Fazenda, Perla? A Fazenda foi um convite, todos os anos eu sempre recebi esse convite pra ir e eu nunca tinha aceitado. Aí aconteceu um momento delicado na nossa vida, na parte financeira mesmo da coisa, porque era logo o retorno, né, de ter saído de um segmento, entrado em outro. E apertou algumas coisas financeiramente falando mesmo. E aí chegou nesse momento a Fazenda pra mim e foi quando a gente conversou e eu perguntei pro Cássio, e aí? Ele falou, vambora, tô contigo. E aí eu entrei e pra ver qual é. E assim, Bruno, quando a gente entra pra ver qual é muito doido, porque você nunca sabe e nunca espera o que vai ser passado, o que vai ser editado. Você teve uma orientação de assessoria? Você teve uma conversa com o Cássio, ele concordou, ele te pediu algo assim, em lance de comportamento, não bebe, não usa biquíni, teve isso. Vocês tiveram essa conversa? Quando a gente conversou, um dos primeiros pedidos que ele falou, ele é o seguinte, você vai entrar, mas eu fui com uma lista de tudo que eu não podia fazer lá dentro. E assim, até por conta de ser casada também e saber que não era o meu comportamento, entendeu? Só que foi o que eu falei pra ele, só quando a gente tá lá dentro, a gente, por um determinado momento, você consegue segurar e consegue, né, ajustar essas coisas. Chega uma hora, Bruno, em que não tem como, assim, é muito louco, só vivendo ali pra você saber como é. É pressão atrás de pressão. A minha Fazenda foi a pior Fazenda de personalidade, de pessoas difíceis, pessoas complicadas. Ali só tinha gente que era chapa quente mesmo, era de confusão, era pra nego cair na porrada, em português, claro, cair na porrada ali mesmo e ficar o tempo inteiro a gente sendo expulso. Tanto que a nossa Fazenda foi a Fazenda que mais teve expulsão. Tiveram 2 expulsões. Nunca teve isso na história da Fazenda e nem na história de reality nenhum. Foi muito bem selecionado. Foi uma só Fazenda de personalidade chapa quente. Só gente polêmica. Não teve um que não era polêmico, era tranquilo. Todos foram polêmicos. Chulapa. Aquela treta que rolou com o Chulapa, a Perla que não sei o quê, porque apareceu de biquíni com o Chulapa. Como que surgiu? Como que saiu essa... Como que surgiu, né? Então, na verdade é o seguinte, você mais do que ninguém me conhece além das câmeras, né? Você é meu amigo de ir na minha casa, conhecer Cássio, Pérola, Pietra, comer com a gente lá, eu ir na sua casa, cozinhar e tudo. A gente tem uma amizade assim. E você sabe que eu sou uma pessoa que, quando eu gosto da pessoa, eu fico pela pessoa, eu quero tratar a pessoa bem, eu quero tratar a pessoa com carinho. Então as pessoas começaram a dizer que por eu ter me aproximado dele e por eu já ter sido noiva de jogador de futebol, eu tava tendo algo, montaram um bagulho, entendeu? Pra dizer que tava acontecendo algo e que na verdade era tipo assim, eu ia cozinhar, ele gostava muito de comer, então tudo que eu fazia lá na cozinha, ele, o que já tem aí, que tá cheirando, não sei o quê. E eles gostavam muito de doce, ele e o sertanejo gostavam muito de doce. E a Luane e a Gabi Prado também. Sempre me pediam pra fazer doce. Só que lá não tinha batedeira, não tinha liquidificador, não tinha nada. Então tudo eu fazia na mão. Então, vamos comer pudim. Eu ia lá e fazia o pudim. Vamos comer o brigadeiro. Eu ia lá e fazia o brigadeiro. Só que na hora de passavam sempre nas edições as coisas que eles pediam, os homens pediam, e principalmente o Chulapa. Foi quando envolveram essa situação. Aí depois aconteceu do Léo Stronda dizer, a Perla falou pro... Como é que é o nome dele? João Zoli. A Perla tava batendo cabecinha com o Chulapa. A situação mais delicada com o Chulapa foi o seguinte. O meu primeiro combinado com ela foi, não bota biquíni fio dental e não bebe, porque você não tem estrutura pra bebida alcoólica. Foi. Beleza? Saímos, fizemos a mala. E ela botou? Fizemos a mala junto. Quando ela apareceu no programa com o primeiro dia de piscina, ela
surgiu com biquíni não sei da onde. Já falou que entregaram pra ela no hotel. Não, foi a Tati. Calma. Não, e o biquíni, na verdade, ele sabe. situação- Eu engordei também pra caramba. Então o biquíni ficou literalmente menor. Ele sabe disso. Menor. Enfim. O biquíni ficou muito A pequeno. situação do Chulapa foi que o Chulapa, ele é conhecido muito como jogador de futebol, como um cara que gosta de cerveja. Até mais que o Zeca Pagodinho se demora. Então os dois beberam. Ela, pelos motivos dela lá, que falou que não conseguiu segurar muito tempo, beberam. E foram pro quarto. Ela, o Chulapa, Léo Stronda e Luane. Tava todo mundo. Que eram casais. Tava todo mundo lá dentro da... Não. Nesse vídeo tava. Tava só vocês quatro. Tá aí na internet toda aí. Então... E dentro do quarto, ela doidona, começou a falar um monte de coisa obscena para o casal da frente. Doidona, não lembra nem o que falou. Você tava bêbada. Tava. mas eu vi o vídeo. Começou a falar um monte de coisa obscena do casal da frente ficar sem graça. Luane e Léo Stronda. E eu assistindo aquilo, assim, falando assim, cara, o que essa mulher tá falando? Aí, beleza. Aí, quando de repente o Chulapa chegou, ela levantou, os dois se esbarraram em pé e caíram no chão. O que a câmera fez? Cozinha. Aí, no dia seguinte, de manhã, Léo Stronda, que era amigo dela e tava dentro do quarto com eles, acorda de manhã, chega na cozinha. Você ficou sabendo de ontem à noite? Aí todo mundo, o que rolou? Perla e Chulapa batendo cabecinha. Batendo cabecinha. Vamos rasgar o português aqui na real. O que é batendo cabecinha? Então, o que eu entendi... Ponto de interrogação. O Léo Stronda é carioca como nós três aqui. Sim. Então as gírias dele são as mesmas que a nossa. Pô, bater cabecinha, a gente sabe que em cada região se fala uma coisa. Que porra é essa? De bater cabecinha. Mas coisa boa... O que a mídia pegou? Perla trai o marido, o pastor... Transou com o Chulapa. Pegou, bateu cabecinha e interpretaram do jeito que eles queriam. Que eles quiseram, né? Uhum. Primeira matéria que saiu, no site que saiu, foi um diabo de um fuxico gospel que começou a distribuir pra todo mundo. Inclusive, esse site foi um site que depois começou... Eles sempre colocaram uma coisa atrás da outra. Principalmente depois que eu saí do meio gospel e tal. Não foi gente de lá da Record, do Léo Dias, não foi. O primeiro site que saiu com esse assunto dizendo que a ex-cantora gospel traiu o marido, né, pastor... Foi o tal do fuxico. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A mídia fala... Sempre quando vai botar alguma matéria relacionada a mim, fala que eu sou pastor. Gente, eu não sou pastor. O que aconteceu foi o seguinte. Nós estudamos, fizemos teologia. Um curso de estudo bíblico. Nem chegou a ser teologia, faculdade, nível superior, não. E nos formamos. Dali eu comecei a ser preparado para ser pastor. Só que eu fui convidado a me retirar. Pela minha esposa ter saído do gospel, ter virado funkeira. Aí começou a ter umas polêmicas em cantar em boate gay e tal. Fui convidado a me retirar. Dali pra cá eu falei, cara, interrompi ali o meu tratamento, digamos assim, para ser pastor. Então eu não sou pastor. Nunca fui pastor, sou formado. Tava no processo de tratamento, mas não sou pastor. Você é evangélico? Sou evangélico. Você continua também evangélica? A gente diz que está Cristo em casa. A gente não Nós frequenta não estamos em nenhuma igrejas igreja. evangélicas no momento. Não estamos frequentando, mas somos evangélicos sim. E essa saída? Como que foi a saída? Como que o Cássio te recebeu? Ele Não, entendeu, quando eu se cheguei lá sentaram, pra conversaram? trás, eu falei assim, cadê meu marido, minhas filhas e tal? Que é a primeira coisa que eu perguntei, né? Porque saí de casa com o marido e com as filhas. Falei, olha, talvez as filhas você com certeza você vai encontrar e tal, mas o marido eu não digo a mesma coisa. Eu, como assim? Ela, você vai precisar conversar com ele, talvez, eu não sei se você vai ter oportunidade de conversar com ele, que ele tá bem magoado com algumas coisas que saíram. Aí foi quando ela me contou essa situação do Chulapa e tal. E, inclusive, eu lá dentro dizia, olha, eu tenho certeza que quando eu sair, meu marido já não vai estar mais em casa, minhas coisas vão estar na rua, não sei o quê. E tava tudo acontecendo lá de fora. Eu não imaginei que eu estava mesmo falando coisas que já estavam acontecendo lá de fora. Que realmente ele não queria mais estar comigo. E você, Cássio, como que foi pra você, assim, essa repercussão toda? Pra você achou realmente que rolou traição, que ela realmente se envolveu com ele? Então, pra mim eu digo pra ela, foi a pior fase da minha vida, porque eu não tava preparado pra aquilo tudo, eu não me preparei. Eu achei que de fato ela não fosse beber, não fosse... Porque assim, o comportamento da Perla lá dentro sóbrio, tranquilo, era a Perla que você conhece, que eu conheço. Só que quando ela bebia, ela falava coisas que nem ela, talvez nem ela lembre, porque ela não, nem tudo tá estado no YouTube. Falava coisas que me envergonhava demais com o marido aqui fora. Muito, muito meu. Então, quarta-feira... Tipo, quarta-feira era dia das festas. Eu já ficava tenso quarta-feira, nem dormia na terça-feira, de terça pra quarta. Ela falava coisas obscenas demais, tanto dela ou da pessoa que ela tava se referindo, enfim. E foi uma situação que eu fiquei com vergonha de sair na rua.
Sair na rua, porque era matéria, era tudo, as pessoas... Mas pessoa que ela estava se referindo, você disse que é ex-relacionamento? Também ex, ou dela comigo, ou se referindo a pessoas que estavam lá dentro. Então, tipo assim, era coisas, como a gente diz, era baixaria total. Só quando ela tava sóbria, normal, de boa. Não me envergonhava em nada, mantinha a postura dela. Mas bêbada era tenso. Então, pra mim, foi a pior fase da minha vida. Ele não te perguntou isso, ele perguntou se você acha que eu traí você. Ah, sim, desculpa. Quando ela estava lá dentro, eu tinha um ponto de interrogação. Quando ela caiu com ele no chão, a câmera foi lá pras vacas. E Léo Stronda veio com esse papo de cabecinha e minha cabeça aqui fora. A mídia massacrando em cima de mim, pé lá atrás, marido pastor. E a mídia massacrando, não sei o que aconteceu. De fato, porque infelizmente o programa tem essa forma de trabalho. Ele perguntou se você acha que sim ou que não é vou chegar, você tá nervosa. Quando... Gente, calma, é na real, não é caso de família. Não, é que ele tá embromando. Não, eu quero que você seja breve na resposta. Até então, sim. Porque, você achou que ela te traiu. Porque, o cara que era amigo dela, o Léo Stronda era fechamento dela. Quando ela saiu... Não, o que é até então sim? Calma, então você acha quando ela saiu, ele chorou igual criança. Nem quando a namorada dele, então, muito na mal. época, ele não chorou daquele jeito. Ele falou assim, eu acho que eu prejudiquei muitas pessoas falando muita coisa. Aí ele falou, o amigo dela, chegar e falar um negócio desse, ficou um ponto de interrogação. Mas pelo jeito que ele falou, poxa, bateram cabecinha. Não foi um negócio muito legal, entendeu? Eu achei que sim. E o que ela falava alcoolizada que te chocava tanto? Um exemplo, vamos falar da parte do quarto. Parte do quarto, ela tava com bêbada e com fio dental que só tampava só aquilo mesmo. Aí o Léo Stronda tava deitado. Aquilo o que, Cássio? Pode falar na real. Só o boga. Só anelzinho de cor. Lembrei da música. O Léo Stronda tava deitado na frente da cama dela, com a namorada. O Léo Stronda... Tinha saído uma foto do Léo Stronda, do peru do Léo Stronda. Todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu essa foto da jeba dele. Aí ela começou a comentar. Caraca, o Léo Stronda tem uma pirocão, vai. A Luana é magrinha, a Luana deve ter cintura 36. Vai arrombar essa menina, você não aguenta não. Que não sei o que lá, ria, isso com fio dental. E agachada, se ela tava arrumando alguma coisa na cama dela, agachada, com aquele fio dental pro alto, e o chulapa pra trás assim, meu Deus. É porque a cama dele era do lado. Ele falava um negócio, não tem que falar, acaba não, mundão, continua. E ela nem aí, falando merda pra caraca, de 4 virado pra câmera, assim. E só coisas desse nível, entendeu? Falando que o Léo Stronda ia arrumar a Luane, enfim. Mas você nunca dormiu com ninguém lá dentro? Não, nem com mulher, dormi. Eu ia dormir com homem. Eu dormia sozinha. O Cássio teve uma vez, até na minha casa, conversando sobre isso, deu um desabafo dele e eu falei pra ele que eu não acreditava. Porque eu sabia que você não tinha feito nada. Agora, vamos no português bem claro. Se fosse por gosto por gosto, e se eu tivesse de má intenção ou quisesse fazer algum tipo de coisa, aí mesmo que, vamos ser sinceros, a gente doidão fica vulnerável e faz. Porque quando tem algo na cabeça e bebe, a primeira coisa que o sentimento que dá, você fica vulnerável pra você poder fazer. Sim. O João seria uma pessoa que eu poderia... não, mas ele tava com a Gabi. Mas eu doidona, filho, se eu tivesse com má intenção, poderia ter pego. Porque era o meu perfil de homem, né? Até então magrinho e tal, moreno, alto, sem bunda. É o perfil de bofe que eu gosto. E o outro era o sertanejo. Eu nunca... Se fosse de homem ali, pra poder escolher... Desculpa a expressão. O último homem seria o chulapa. O último. Realmente. O último e meu, na seca, sem marido, eu sem te nada, conhecendo, sem pino, sem nada. o chulapa não é seu perfil, mas não realmente. seria meu perfil. De coração, não seria. Não desmerecendo, mas é porque não seria meu perfil de homem. Sim, como homem, como desejo, doidona, eu acho que seria o melhor momento pra poder botar aflorado os sentimentos se eu tivesse de maldade. Saiu da fazenda, reencontrou o Cássio, tiveram conversas, brigas. Logo em seguida veio a separação, vocês permaneceram juntos. Como é que foi a continuação disso aí? A fazenda foi primordial na separação. Primordial. Porque eu já tava com o saco estourado. E... Mas a gente não ficou... Não, a gente não separou logo, não. Não, foi depois... A gente ainda ficou um bom tempo. De 4 meses. Foram 4 meses depois. Bom tempo não, 4 meses. E... Novembro, dezembro... Eu já tava sem paciência nenhuma e a gente sempre brigava tocando no assunto. E ela no início, ela ficava com raiva de mim. Porque a cabeça dela era, eu não fiz nada, por que você tá falando isso? A minha resposta pra ela era, não interessa o que você fez. Interessa o que a mídia prega. Por causa da sua atitude. Entendeu? Então... Ele era mais preocupado com o que as pessoas achavam do que realmente... Mas porque, tipo assim, a gente que tem uma vida pública, a gente tem que se preocupar com o que as pessoas pensam, sim.
Não é igual uma pessoa anônima que fala, foda-se o que a pessoa pensa. Não é bem assim que funciona na vida de uma pessoa pública. É mais ou menos, né, Cássio? Porque senão você também não vive, né? Exato, mas o Cássio até hoje, tá? Eu tô Senão 9 você não tem anos vida. casada com o Cássio e há 9 anos eu vivo esse E o lema. pior de tudo é que eu não sou uma pessoa pública. Eu me tornei uma pessoa pública de tabela, por causa de estar casado com uma pessoa pública, também por causa de polêmica. Isso é muito ruim, né? Então eu acabei me tornando sem querer. Porque é a primeira entrevista que eu dou junto com a Capela em qualquer meio de comunicação. Nunca Falando da Fazenda, a gente nunca falou da Porque eu Fazenda. não quero aparecer, não quero ser famoso, não quero que as pessoas me reconheçam na rua, não gosto disso, entendeu? Então pra mim me preocupei, sim, saía com ela, quando ela saiu da Fazenda, a gente saía com ela de mão dada na rua, as pessoas olhavam, cochichavam, pra mim já tava cochichando sobre a Fazenda. E ele ficava, a gente ia no mercado, alguém olhava, tenho certeza que eles já estão Mas de pensando repente mal de mim. reconhecendo, gente, vocês. Eu sou Você não mais Mas é, ele não sabe que ele tava abalado? Ele tava abalado, então foi terrível. Não, ele foi. Ele me Não, eu procurou, chegava em ele casa chegou. e era briga na Eu hora. falei, não, cara, pelo amor de Deus. Eu comecei com ele. Eu falei pra ele que eu tenho certeza que ela não fez isso. Porque tu já me conhecia também, né, Bruno? Mas agora eu quero perguntar: foi um mês na Fazenda que você ficou? 1 mês e pouquinho, né? Uma semana mesmo. Um mês e uma semana. Nesse 1 mês e uma semana, você deu alguma pulada de cerca? Não dei. Ficou quietinho? Tentou dar pulada de cerca. Tentou dar pulada de cerca com a prima de um amigo nosso em comum. Só que ela, no dia, acho que bebeu e tal, aí ele lembrou de bebida, falou, opa, mulher com bebida e tal. Não, tentei nada. Tentou Eu saí- sim, eu foi saí- lá pra poder comer a mulher, eu saí falo um dia mesmo. pra esparecer, e esse amigo tinha uma prima muito gata, ela cismou que eu fui lá pra comer a prima dele. Não tentei, não. Não, tentei, ele tentei. o menino disse pra ele na cara dele, ele confirmou que ele foi na má intenção. Só que chegou na hora, a menina tava de outra forma, ele não quis. Mas foi sim pra poder fazer, Não. porque tu tava com raiva de mim. Mas não fiz. Mas ele perguntou se você teve alguma pulada de cerca. Não teve, mas você tentou. Pulando essa parte da Fazenda, vocês voltaram à vida normal, né? Se reconciliaram, ficaram bem. Mas houve um outro episódio. Cássio se envolveu com uma professora da escola das meninas, né? A professora das meninas. Então, Ela é professora das meninas ou ela é apenas professora da escola? não, ela era professora da Pietra. Na verdade foi assim, a gente se separou, né? Uhum. E nós nos separamos dia 8 de abril. No dia 18 de abril, o Cássio, a mulher já tava lá dentro do apartamento, do qual a gente morou juntos. Ele disse que foi por uma situação de que eu tava sem transporte, piriri, parará, e a gente realmente já estava separado, né? Eu falo, e sempre falei pra ele, assim como ele teve dúvida com relação ao negócio do chulapa, é muito bom porque a gente tem que ser claro. Eu falo pra ele que eu tenho dúvida com relação a essa situação. Ele diz pra mim que não, que ele não ficou com ela, não estava com essa intenção antes. Eu disse pra ele que em 10 dias não tem como a pessoa manipular rápido, ser rápido e tudo, pra pessoa estar junto, já tá dentro do apartamento, já tá comendo mulher dentro do apartamento, no português bem claro, enfim. Eu realmente não vejo dessa forma. Mas eu não sei também em que grau foi de bebida deles e tal. Não dele, né? Que ele não bebe. Dela. Discordo com ela. 10 dias dá pra acontecer muita coisa assim. Cássio, você traiu. Não traí Perla. Você não ficou Você com a não ficou com a professora? Não fiquei. Não, ele ficou com a professora. Ele Não. disse que não ficou no período em que a gente tava Sim, casado. lógico. Eu nem tinha contato A professora, com ela ele ficou. de intimidade. Ah, então você ficou Ele depois vinha- que se separaram. Sim. Ele vinha Sim, direto. foi. Foi assim, por que eu estranhava, eu falei isso pra ele. Ele vinha direto em casa e ele falava: pô, fulana de tal é muito seróis. Falava muito dessa professora. E isso me chamava atenção. Porque eu. Mas por que é seróis? Não, porque eu vi ela falando assim com o aluno. Achei ela meio grossa. Ele sempre Eu falava. falei isso uma vez. Isso antes de se relacionar com ela. E, porra, foi se relacionar logo com a mulher que era seróis. Entendeu? Na minha cabeça de mulher. Porra, já tava no trelelê. Ou, se ele não tava, por eles trabalharem no mesmo ambiente, porque eles eram sempre amigos ali trabalhando no mesmo ambiente, rolou alguma conversa e por ele estar vulnerável e ela vendo esse período de tadinho, olha lá, tá precisando de um auxílio. Porra, foi muito rápido, Bruno. 10 dias foi muito rápido. Foi rápido? Eu namorei, noivei e casei com você 3 meses. 3 meses. 10 dias pra ficar com alguém foi rápido? 10 dias foi rápido. 10 dias é muito rápido. E ela ainda dá aula pra filha de vocês? Então, Com a daria. Pietra? Eu tirei do colégio porque eu ia dar um problema pra ele ou um problema pra mim. Porque eu ia ser presa. Porque eu não aguentava mais essa situação. Eu chegava pra levar as meninas... Ela fez algum tipo de provocação com você? Então, eu só fazia. Foi bom que eu levei minha sogra. Porque minha sogra, ela, se tiver que falar, ela fala. Ela é bocuda, ele sabe disso. Fazia provocação. E teve várias situações que eu ia levar as meninas, ia buscar as meninas. E toda vez que eu ia pra buscar,
por conta das professoras serem amigas, ficava naquele tititi e era constrangedor pra mim, porque todas as vezes sempre tinha uma piada, tinha uma coisinha, tinha uma música assim. Nenhuma. Você não buscava junto comigo, então você não pode se meter. A gente nunca buscava. Ele quer defender. Ele quer defender. Teve situações sim, por isso eu tirei minhas filhas, porque eu falei que aquilo dali eu não iria aturar mais. Qual situação então? Fala uma aí. Teve, da última, que eu fui buscar com a minha sogra. Fala, o que aconteceu? Que ficou ela junto com aquela outra professora, que era a professora da Pérola. E ela ficou cantando umas músicas lá e tal, pegou a Pietra e tal, mas sempre com risadinhas e tal. Era, tipo assim, muitas das vezes eu levava e buscava e tinha que manter minha postura de mãe e ir pra buscar. Mas muitas vezes ela também confundiu muitas coisas, entendeu, Bruno? E queria provocar sim. Por isso eu não me sentia à vontade e realmente retirei as minhas filhas da escola. E hoje as minhas filhas não estudam mais lá. Porque já iriam estudar, ele já tinha feito a matrícula, ele mentiu pra mim, ele não me falou, mas ele já sabia desde a primeira reunião que ela ia ser professora das meninas. E ele falou com uma semana de aula que, descobriu que ela seria professora. Mentira, porque desde a primeira. Desde a primeira ele já sabia, porque a mãe dele já tinha me avisado que ela seria professora. Você pode perguntar a qualquer pai da escola, Tem 15 ninguém dias. sabia. Avisaram 3 dias antes quem seria professor de cada turno. Então. Eu já sabia com 15 dias antes. Você já. sabia por quê? Você trabalhava, no caso, Ainda trabalha. na escola. Ainda trabalha. E ela Ainda dá trabalha aula lá junto com também? ela. Trabalham juntos ainda. E como é que você lida com isso? Cara, eu tenho que confiar nele. Independente de qualquer coisa, independente do relacionamento que ele teve com ela. Eu acho que eu tenho que confiar nele. É difícil? Porque é um ambiente que é muito vulnerável. Da mesma forma que aconteceu. Pode acontecer outras vezes, sei lá o quê. Mas também por conhecer o Cássio. Não conhecer esse Cássio de agora, mas conhecer o Cássio que eu me relacionei há 8 anos atrás. Eu não digo nem 9, que a gente vai fazer 9 anos de casado. Mas esse 1 ano aí eu nem conto. Porque 8 anos atrás eu conheci o Cássio e eu sei que é essa essência desse Cássio que eu conheço. Eu admiro você que consegue lidar com uma situação assim, né? De ter o seu marido que de repente se envolveu com a professora ou com uma amiga, né? Enfim, e perdoar, e eles continuam trabalhando no mesmo local e confiar. Eu não sei se eu conseguiria lidar com esse tipo de situação. Mudando de assunto. Perla funkeira foi pro gospel. Como é que o funk reagiu em relação a isso? Cara, assim, o público, a gente coloca 2 tipos de público. Porque assim, público eu nunca gospel e público secular. Né? Eu nunca vi você como cantora gospel. Pra mim, você sempre foi funkeira. Mas sabe o que acontece, Bruno? Quando me converti, na verdade, as coisas começaram a ir pra esse lado. Uhum. Eu não entrei no gospel e já gravei CD nem nada. Eu fui gravar CD depois, sei lá, de 1 ano já de gospel. A minha intenção não era gravar. Quando eu recebi a proposta, né, da gravadora de um determinado pastor para poder fazer parte do cast dele de artistas, não era o que eu tinha em mente. Foi uma oportunidade ali e eu aproveitei vendo que seria uma bênção. Misturei o fé com trabalho. E, na verdade, era mais um trabalho independente de ser fé. Não tinha nada a ver com a minha fé. Mas o que te levou pro gospel? Então, foi a minha fé primeiro, né? De estar ali envolvida com o Senhor, com as coisas do Senhor e tal. E já tá cantando na igreja. Só que não era pra me envolver do jeito que eu me envolvi, musicalmente falando. Bruno, eu fiquei 6 anos e meio... E foi onde a galera do secular não entendeu nada. Porque assim, o povo do secular, ele não é ranceiro igual o povo do gospel. O povo do gospel pega ranço. Se você sair, você é do diabo e tal. Porque a gente também achava que era assim, eu também achava, eu confesso. Eu nem Eles critico. respeitaram a sua decisão, no caso. O do secular respeitou. O Sim. gospel nunca Você não respeitou, foi nem respeita atacada. até hoje. Bruno, no português bem claro, é um nível tão diferente, a mentalidade é tão diferente que eu não tenho nem como contestar. As pessoas falam assim, é por causa de dinheiro. Aí eu vi matérias no Fuxico Gospel dizendo que eu tava isso, tava aquilo outro, que tava difícil pra mim. Aí depois já disseram que não, que já tava ótimo, que eu tava inclusive ganhando muito dinheiro, que minha vida tinha virado. Então tem que decidir, ou a gente, no ponto bem claro, tá fudido ou tá bem. Eu quero saber, porque eu não entendo. Mas você tava no auge, você parou no auge. Mas aí, Bruno, sabe como é que é, né? É uma situação complicada, porque eu sei da realidade. As pessoas
sabem, por isso que eu falo com relação à mídia, o que sai. Então, o que sai, o povo compra e fica por isso mesmo. E a verdade, não, a gente tem que saber da verdade do povo. Então, pela verdade do povo, eu tava fudida, fui pro gospel, eu tava fudida de novo, voltei pro secular, tava fudida de novo. A gente vai viver fudido por aí. Inclusive, surgiu, assim, né, matérias dizendo que vocês foram sustentados por um pastor que bancou na gravadora. Não, só matéria não, foi ele mesmo que foi lá no meio do púlpito pra falar um monte de merda. Que ele só sabe falar isso, só sabe fazer isso, né? A vida dele é polêmica, ele vive disso, eu não. O dono da gravadora, né? Eu não vivo, o Bruno, disso. Eu nem alimentei isso exatamente por isso, assim. É uma pessoa que ele falar é uma coisa, a verdade dele é uma. A verdade nossa é outra. Nós tínhamos uma dívida lá de 47 mil. Fomos pagando algumas coisas. E depois nós demos 35 mil diretamente lá na gravadora pra poder fazer o trâmite pra outra gravadora. Então, eu não devo nada a ele, nem ele a mim. Ninguém deve nada a ninguém. Pelo contrário. Que não deve, não. Não deve entre aspas. Porque tem muitos anos aí que tem algumas coisas ainda que tem pra receber de fonograma, de coisas musicais que ficaram no gospel. Porque querendo ou não, como eu falei, é um negócio e eu preciso receber, que até hoje, inclusive, não recebi. Até bom a gente falar sobre isso, que eu tenho que mandar minha advogada correr atrás pra poder... É um mercado, né? As pessoas não entendem. É um mercado, você tem que... É uma coisa que ao invés de ele virar e falar... Então ele usou um púlpito de uma igreja pra falar mal de Mas você. ele usa pra falar de política, ele usa pra falar só não usa pra falar da família dele nem das coisas de casa, né? Porque aí quem vai expor? Quem vai se expor? Quem vai botar o furico pra fora? Ninguém, né? Que é melhor falar dos outros. Não é assim, verdade? Vai falar dos outros. Mas quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Pois é, mas é muito complicado. Porque as pessoas que me conhecem sabem que, assim, a única situação nível hard, né, que eu tenho hoje é uma briga judicial com meu ex-empresário e tal. Que, inclusive, é uma coisa que a gente tem vontade de poder resolver. Agora, a dívida com ele, isso é conversa. Não mesmo, tá? Assim, Muito bem. Vamos dar de salve que é de cedo. Ele ajudou a gente. Foi uma pessoa que ajudou muito, sim, naquele determinado momento. Mas adiantou. Agora, A gente não tá devendo. Só que ele não deu nada. Ele emprestou e ela pagou. Pronto, obrigada. Entendeu? Melhor. Foi uma pessoa que ajudou muito, sim, mas enfim, é a forma dele de lidar explicar, né? com o ministério dele, criando polêmica, falando mal, falando daquela forma áspera. Enfim, cada um com o seu chamado, né? Você se sentiu bem no gospel? Se eu tivesse bem no gospel, eu estaria lá, né, Bruno? O problema não é o gospel em si. Eu não estou falando do mercado em si. Porque o mercado em si é um negócio, gente. Foi muito ruim esses 6 anos. Porque assim, a Pela levou esse ministério, eu faço assim porque não é mais, né? Muito a sério mesmo. Ela se dedicava, ela lia a Bíblia 6 horas por dia. Coisa que eu, desde nascido na igreja, nunca fiz. Levava muito a sério. A gente chegava em determinados lugares, ela ia pregar, eu lá de cima tocando, eu via a cara das pessoas assim. Era horrível, Bruno. Aquele braço cruzado e aquele olhar de cima pra baixo, que quem sabe quem faz. Detalhe, eu casada com as minhas filhas lá, com a minha sogra ou com as pessoas lá pra poder ajudar a gente com as crianças. E mesmo assim, quem faz esse olhar. sabe que isso aqui é rejeição total. Isso aqui era do início ao fim. Isso foram 6 anos assim. Algumas pessoas não vou generalizar, mas eu vou te dizer que no 80%. E eu vi, eu vi uma pessoa que tava ali comigo levando aquilo a sério, sendo rejeitado. E eu via pessoas levando uma vida de putaria. E as pessoas se entregavam, levavam a mão, davam cambalhota, davam oferta, chamavam para os maiores eventos do Brasil. E a gente conhecia a vida e sabia que não vivia nem um terço. A gente conheceu, a gente virou amigo. A gente sabia... Cara, dos cantores gospel, 20% são sérios, 80% é tudo safado. Pastores também. Vive uma vida de sacanagem, entendeu? Literalmente. Quem tá lá no meio sabe, só que faz vista grossa porque... Mas como me disseram, né? Um determinado pastor mandou um recado. É melhor você não dizer coisas que você viu e a gente também não vai dizer nada de você. Então a gente fica calado pra não arrumar problema. Rolou ameaça, né? Rolou ameaça, né? Nossa, pesado. Pois é. E aí você voltou pro funk, voltou pra sacanagem. Foi chamada, foi metralhada, porque eu acompanhei, pelos cristãos. Porque o evangélico, ele não xinga, né? Não, é o palavrãozinho gospel, né? É Jezabel. É Jezabel pra não chamar de piranha. Exatamente. Né? Pra não chamar de puta. Exatamente. Mulher da vida pra não chamar de vagabunda. E não teve isso no funk. Que coisa pesada, né? Eu acho, Bruno, que
eu digo que o gospel, ele é um submundo, né? O mercado em si. Acaba vendendo uma mentira, porque pregam o amor Pronto. ao próximo e não fazem, verdade, não praticam isso. Então, é porque, na verdade, a gente quer espiritualizar tudo. A gente quer espiritualizar o microfone que se pega pra pregar. A gente quer espiritualizar o som que tá lá. O cara que tá tocando teclado. A gente quer espiritualizar tudo. E, na verdade, quando a gente encontra com essas pessoas, a gente ganha tanto baque. Eu lembro que eu encontrei com uma determinada pessoa e eu vi, ninguém me contou. Eu vi essa determinada pastora dando um chilique dentro de um... Eu já tinha que falei isso. De um determinado cabeleireiro e eu fiquei espantada. Porque a menina tinha caído de moto e ela tinha marcado pra retocar o mega hair dessa determinada pastora e essa pastora chegou lá e a menina caiu de moto, tava com, sabe, enfaixado e com um negócio mesmo quebrado, o braço. E ela... Não sei o que eu cheguei e tal. E começou a fazer Foi chilique. aquela cidadã que você me contou? Tua prima. Não, minha prima não. Eu não tenho. Eu falo tua prima pra Todo mundo tem uma ovelha negra na família. Mas graças a Deus eu não tenho parentesco com esse tipo de gente, não. Pois é, eu vi ela fazendo, ela humilhando. Eu falei, gente, isso vai além de a gente olhar aquela determinada pessoa como um profissional. A gente olha como ser humano. Então a gente nunca espera isso de uma postura de uma pessoa que, se tem o chamado pastoral, todo mundo sabe disso, né? Como o Cássio falou, nós fizemos... o curso teológico, a gente sabe que o chamado de pastor, ele é amoroso, o pastor, ele acolhe, ele traz pra perto. A ovelha, quando tem 99 e uma perdida, ele vai atrás de uma, porque uma ele missão. tá pronto. Mas é porque quando ele tem um chamado mesmo, aquilo cheira, Bruno. As pessoas chegam perto, as pessoas querem estar perto, querem estar junto. Ali era uma ovelha. Ali não era ovelha dela diretamente. Mas ali era uma pessoa precisando de uma compaixão. Precisando de, cara, eu quebrei meu braço, eu só preciso de uns dias pra poder me recuperar. E com uma pessoa com chamado pastoral, ela nunca iria fazer o que eu vi ali aquela mulher fazendo. E essa pastora foi, eu lembro que você me contou até Não, o caso, baixo astral. essa pastora foi uma que você abriu uma coisa particular, íntima sua, e ela vazou isso assim pra geral, né? Não, aí é que é pior. Não, nem foi. Foi uma pastora. Essa daí é uma maluca nível hard. Essa daí, filho, já tinha que estar, não sei. Essa daí já tinha que estar tratamento nível mor, entendeu? Gente, tá difícil. Mas essa outra aí, não, é bandida mesmo. Entendeu? Tu vê que é uma pessoa má. É pessoa má, que vem de testemunho que não é. É aquele testemunho que não é. Entendeu? Então você já vê nisso, nessas pequenas coisas, né? Enfim, são muitos escândalos. Ela é a maior de escândalos. A gente não tá aqui pra falar sobre isso, mas hoje em dia, vendo um pouco das coisas que foram de escândalo dela, você já sabe o nível dessa pessoa, né? Mas isso eu tenho que concordar com você. Eu já tive até entrevistados aqui no canal falando exatamente sobre isso. São, assim, situações que você fica... talvez conheçam até mais a fundo, né? Em do que eu. choque. Assim, é uma coisa assim, e a pessoa usa o nome de Deus. Pra mim, são pessoas que nem acreditam em Deus. Porque quem acredita em Deus, quem tem temor a Deus... Não, Bruno. Nunca vai fazer. Esse mercado dá... Se Não, você fizer essa linha... As pessoas criam um testemunho mentiroso, vende pra ganhar dinheiro. E hoje vocês dois, a relação? Deixa eu falar, que eu já falei muito. Foi como ela disse no decorrer da entrevista, a gente veio dessa crise intensa. Houve uma reconciliação porque existe amor, Sim. né? E a nossa crise, deixar bem claro, não foi pós-fazenda somente. A gente já veio de uma crise antes-fazenda. A fazenda foi só pra piorar as coisas nesse sentido emocional. Mas a gente tem tentado, tem buscado melhorar em cada ponto. Onde um errou e o outro errou. E a gente sempre conversa muito, coisa que a gente não tinha, né? E o que nos une, além do nosso amor, são o amor que nós temos pelas nossas filhas. A família, né? A gente não pode falar de separação, que é a pérola. Aí vamos mudar de assunto. Às vezes eu saio de casa, eu malho tarde, eu malho 10h30 da noite, 10 horas. Ela mandou um áudio Pai, você pra vai ele. onde? Pai, você vai chegar que horas? Pai, você Agora volta? tem telefone, né? É bem triste. Ontem ela falou pra mim, ele saiu, né? Cadê meu pai? Eu falei, saiu, foi resolver algumas... Não, mas não falou pra onde vai? Então você vê que agora eu tenho uma perlinha, entendeu? E que é a pérola. Ela quer saber cada passo dele. E foi a que mais sentiu, a mais velha. Ela menos falou, mas foi a que mais sentiu. E nesse meio tempo você também ficou... Você ficou no sapatinho ou você aproveitou? Sapatinho tava eu. Não, eu tava fervendo, Bruno. Não Tava posso mentir. fervendo. E eu falo, Sapatinho tava amor. eu. Eu tava fervendo e eu falei pra ele. É bom que assim, eu jogo... Como é que é? É na real. Na real.
Eu jogo as claras. Eu falei pra ele, quando a gente voltou, eu falei tudo pra ele que eu fiz. Ele também, a gente conversou muito. Que é bom pra zerar, Mas né? isso é Não importante, ficar, isso é entendeu? importante. Esse Jogar ranço. com a verdade sempre. É porque fica leve e até assim, quando a gente conversa sobre tudo, eu consigo ver no que ele realmente tá fazendo e tá se esforçando, no que eu tô fazendo e realmente tô me dedicando, né? Acho que é isso que também consegue unir mais ainda a gente. Mas tem horas que a gente lembra de alguma coisinha, a gente, né? Aí ele fala pra mim, não vamos ficar lembrando dessas coisas, já passou e tal. É aquilo, tem que confiar. Não tem jeito. Ele até brincou comigo essa semana. Falou, se encontrasse o cartão que tava no meu bolso, você ia dizer que eu tava lá. Aí, Bruno, e o caldo... Ah, amor! Ia fechar o tempo pra ele, que tu sabe. Que ele já me conhece. Ele falou que ia estar no Bruno. Não me envolva nisso. Tua vizinha, tá? Não me envolva nessa história. Quando ele veio me perguntar, pedir informação, eu falei assim, querido... Sabe dessa, que vizinha dele? Não, eu falei, querido, tava venha, vá no condomínio, na recepção e pergunte. Oi. Não me envolvo. Não, detalhe, no lugar E em por que sinal, eu fui deixa eu fazer deixar até chuca lá claro. no apartamento do Bruno. A primeira chuca que eu fui fazer foi lá no apartamento do Bruno, depois, né? Que a gente sempre foi muito levado, eu e Cássio, né? Eu era mais levada. Ele ficou Explica levadinho. aqui, o que é chuca, Perla? É aquela limpeza no ânus, né? Toda uma limpeza no ânus pra ficar limpinho, né? Isso, pra poder dar o anel de couro. Como é que é? O boga. Isso. Você gosta de um boga, Bruno? E aí você falava É por isso que não deu certo, Bruno. Que ele tentava, entendeu? Com outras situações, os bogas, as pessoas não queriam dar boga pra ele. A pessoa falou pra ele, vai procurar o seu boga. Aí ele foi e nunca mais voltou. Que ele foi pra voltar pra buscar o boga dele e ficou com o boga dele. É porque o negócio é bom, né, filho? Então que ele continue com boga 10 anos, 20, teve que vocês envelheçam, você continue fazendo sua chuca, velhinha lá fazendo a chuca. Agora eu posso falar um negócio? Fala. Eu posso te pedir só uma coisa pra gente encerrar aqui no programa? Faz esse homem usar aliança. Esse homem não gosta de usar aliança. Ele só tá de aliança porque a gente vê no seu programa. Porque todas as vezes ele só vive sem aliança. Obrigada de nada. Foi muito caro, a gente investiu, tá? Cássio, você tá casado, você tem que usar aliança. Eu tô sem aliança que não tô casado. Eu vou pra academia com aliança. Eu não tenho como malhar com... E pra dar aula? Pra dar aula não tiro, não. Pra tocar também eu tiro. Me atrapalha. Aí sempre quando ela me vê sem aliança, ela generaliza e fala que eu tô sem aliança, que eu não uso aliança. Manda que eu não sei, parece pato. Um dedo colado pra não usar aliança. Mas o mais importante é a aliança do coração de vocês, tá aí. Não vem Unidos, fazer com essa não. Eu confiante. quero a aliança da Amor. vida também, quero ver. Agressiva. Gosto que todo mundo veja a aliança. A gente gastou, porra. Foi caro, tem que usar. Obrigada, Bruno. Tem que usar aliança, é verdade. Bate bola, jogo rápido, na real. Um sonho. Continuar vendo a minha família do jeito que a gente tem nesses últimos tempos vivido, assim. Apesar de tão turbulento que foi, eu quero que continue, que seja na essência do que a gente sempre foi. Eu sou família, meu sonho. Ver tudo estruturado. Apesar de não acontecer a família Margarina, mas eu acredito que pelo menos uma boa parte das coisas sejam ajustadas, que a gente consiga viver em paz. Acho que paz é o que a gente precisa. Cássio, um sonho. O sonho que eu tenho hoje é profissional. Profissional, passar no concurso de uma determinada área de segurança no Rio de Janeiro. Um medo. Eu tenho medo de perder tempo com que não merece essa perda de tempo. Tô falando em todas as áreas, tá? E principalmente na área profissional hoje. Eu tenho medo de talvez estar fazendo uma coisa e cara, será que eu tô perdendo tempo nessa parte achando que vai dar? E não é? Eu tenho medo disso, de perda de tempo. Em tudo. Um O medo. meu medo é a depressão. Diante de tudo que a gente vem passando nesses últimos anos, ela tentou me pegar várias vezes, mas eu tenho lutado. É o medo que eu tenho de um dia me entregar. Família. A família é tudo pra mim. Era um sonho e eu agradeço a Deus e ao Cássio por ter realizado esse sonho, né? Eu falo pra ele, eu não teria uma família se ele não tivesse colaborado, se a gente não tivesse juntos. E eu agradeço a Deus por ter conseguido ele como essa pessoa pra poder construir. Porque ele, apesar de tudo que a gente viveu, eu falo pra ele, ele é um cara maravilhoso, a essência, o caráter, o carinho, quem ele é. Como homem, não tinha uma outra pessoa pra ser o pai das minhas filhas, meu marido. Família, Família Cássio. é a estrutura, é a base de tudo na vida de um homem. É a base. Um homem sem família fica perdido. Gente, esse foi mais um Na Real. Com esse casal polêmico, mas que estão
reconstruindo, reerguendo esse castelo e a família. Eu desejo pra vocês toda a sorte, amor, muita paz, sempre. E obrigado por vocês estarem aqui comigo. Pode falar meu apelido? Meu apelido pra ele é Greludinha. Greludinha. Ele é Greludinha. Tô na torcida por vocês. Obrigada. Sempre. A gente ama muito, você sabe, né? Eu também. Ele ficou com o ranço da gente, tá? Mas aí a gente foi lá, a gente destrinchou já esse Colocamos frango. tudo É porque a gente é assim, né, Bruna? A gente é. bota tudo às claras. Eu falei, tava falando isso hoje com a Amanda. A gente bota tudo às claras. O Bruno é maravilhoso. A galera gosta, ama demais o Bruno, porque o Bruno é isso aqui, viu, gente? Né? Só nas câmeras, não. O Bruno é isso aqui. E se ele tiver que falar na tua cara, ele fala. É o na real mesmo. Isso aqui é o programa, a cara dele. Não foi? Não fui lá na sua cara e falei, tava com ranço de você, hein? Foi, não queria nem te ver. Greludinha. Gente, olha, um beijo. Se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho. Deixa seu like também. Até a próxima. Beijo. Pegou